Vamos lá. A semana passada a gente leu expositivamente, Atos capítulo 10, o capítulo inteiro, a história linda ali de Pedro pregando a Cornélio, um gentil, e como nós vimos como Deus está modificando e mudando a mentalidade do apóstolo Pedro, e nós vamos ver hoje também da igreja em Jerusalém, dos outros apóstolos, para que eles não tenham mais nenhum problema em levar o evangelho aos gentios. Lembra que isso é difícil para os judeus, vai ser um processo que o Espírito Santo vai produzir ali em meio à igreja de Jerusalém, e eles vão aos poucos se dobrar a como Deus está conduzindo essa nova aliança, como Deus está conduzindo a sua aliança com esse povo dele, através do Cristo, através da obra da cruz. Tá certo? Então Pedro ele tem que deixar, jogar fora ali o que ele achava, de acordo com a antiga aliança, o que era impuro, o que é puro cerimonialmente. Nós vimos que Pedro, de acordo com o Antigo Testamento, na verdade, de acordo com a lei mosaica, ele não poderia estar entrando na casa de Cornélio, comendo na casa de um gentio ali, porque ele seria considerado impuro. E ele tem que dar satisfação à igreja porque ele fez isso. Nós vamos ver isso hoje. Então, só mais uma vez retomando aqui o mapa que a gente tem visto da região da Palestina, lembra que Pedro estava aqui em Jope quando ele teve a visão, e Cornélio lá ao norte, aqui ó, em cima, em Cesareia, tá certo? E Cornélio manda então alguns mensageiros, 3 representando a ele ali, com toda a história da visão que ele teve, do anjo, que o anjo falou, e ele pede para essas pessoas ali contarem então para Pedro e chamarem Pedro para sua casa. Pedro vai, prega o evangelho ali na casa de Cornélio, e ali as pessoas se convertem. E há um acontecimento que nós vamos retomar muito importante, importantíssimo. Por isso, prestem bastante atenção aí. Aqui, enquanto ele pregava, nós vimos a semana passada, então enquanto Pedro falava essas palavras, enquanto ele pregava o evangelho ali na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Gente, isso é extremamente importante, porque o Espírito Santo é uma promessa, era uma promessa que Deus tinha feito ao povo judeu. Deus disse que numa nova aliança ele colocaria o seu próprio Espírito sobre essas pessoas. Seria numa época messiânica que o Espírito de Deus estaria sobre a nação de Israel. E de repente esse Espírito ele veio em cumprimento a essas promessas em Atos capítulo 2 sobre a vida dos judeus ali no cenáculo. Mas o que está acontecendo? O Espírito Santo ele não está ficando restrito somente aos judeus. Essa promessa da dádiva do Espírito de Deus está se estendendo a povos que não são judeus, mas que estão crendo no Evangelho. Então Deus está concedendo a bênção da aliança do povo aos não-judeus. Deus está cumprindo essa promessa numa nova aliança, numa perspectiva diferente daquilo que os judeus esperavam. Muitas promessas de Deus, por exemplo, até a vinda do Messias, acontece de uma forma diferente da expectativa que os judeus tinham. Agora, a vinda do Espírito Santo também começa a acontecer diferente. Então, o conflito é o seguinte aqui. Judeus, nós agora temos o nosso Messias que veio, morreu e ressuscitou. O Evangelho para salvar e proporcionar a dádiva do Espírito Santo é só para os judeus ou é para todos os povos? Esses povos, para receberem o Espírito Santo de Deus, eles precisam, e para eles ouvirem o Evangelho, eles precisam se tornar judeus antes? Ou eles podem se tornar parte do povo de Deus sem se converter ao judaísmo? Gente, essa é uma questão que Atos está tratando agora, importantíssima para a gente entender a expansão do Evangelho
E como o evangelho agora é para todos os povos, como Deus estende muitas promessas que foram feitas na nação de Israel e para os patriarcas, como essas promessas passam a ser agora de todos aqueles que creem em Cristo, porque aqueles que creem em Cristo começam a se tornar agora espiritualmente filhos de Abraão, herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Então agora parte do povo de Deus não é mais só o judeu étnico, não só aqueles que guardavam o judaísmo do Antigo Testamento, mas aqueles que aceitam o Messias ressurreto e creem na obra dele, começam então a fazer parte desse povo que está sendo implantado, enxertado no povo de Deus. Tá? Então, extremamente importante a gente entender isso. Tá? E aí, olha só, os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se. Por que os da circuncisão ficaram pasmos, maravilhados? Por quê? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Tá? A palavra grega para gentil aqui pode ser traduzida por gentil, pode ser traduzida por raça, povo. Então, o que gentil significa? Qualquer raça, qualquer povo que não seja judeu. Tudo bem? Então, os gentios são as nações, são os povos que não são os judeus. Então, esses judeus, esses da circuncisão, eles ficam admirados como que o Espírito Santo veio sobre um povo que não é santo, sobre um povo que não faz parte da aliança, que não faz parte da comunidade, né, da aliança, pactuada com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de toda a história, né, de Deus. Como que o Espírito Santo está sendo dado a eles? Isso é extremamente impactante para os judeus daquela época. Tá? E a partir disso começa a se mudar paradigmas, né? Crenças e valores, ou a forma de interpretar o Antigo Testamento deve ser diferente. Pedro vai ser o primeiro aí impactado como apóstolo e ele vai ter que se explicar aos apóstolos de Jerusalém, como nós vamos ver hoje. Aí, vamos só fazer uma distinção que é importante, antes da gente continuar. Você viu aqui os fiéis que eram da circuncisão. Eu não sei se tem pessoas novas aqui, talvez. Todo mundo aqui sabe, vou perguntar, mas né, não vou ter como ouvir a resposta de vocês. Mas todo mundo sabe quem é os circuncisos e quem são os incircuncisos? Todo mundo sabe o que significa circuncisão e incircuncisão? Se não sabem, eu vou explicar rapidamente para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 3. Perdão, 17. Aqui, 12. 11. Deus fala assim. Vamos voltar um pouquinho mais. Vamos lá do 9. Deus disse ainda a Abraão. Deus está falando com Abraão e Deus está fazendo uma aliança com Abraão. E Deus fala assim para Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Então, guarda a minha aliança, Abraão, você, os seus filhos, netos, né, bisnetos, tataranetos, todas as suas gerações, a partir de você, vocês têm que guardar essa minha aliança. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Tá? Então, deverão, esse é o pacto, essa é a aliança que Deus faz com Abraão. Esta aliança aponta para o que Cristo faria também. Tá? Então, vamos com calma aqui. Mas, nessa antiga aliança, o pacto era numa circuncisão da carne, física. Todo menino do sexo masculino, inclusive Jesus, foi circuncidado ao 8º dia, né, levado ao templo para ser circuncidado como um bom judeu que ele era.
Então, todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. E isso servirá como sinal de aliança entre mim e você. Então, a circuncisão é o sinal da aliança. Todos aqueles que são circuncidados, eles são considerados parte do povo de Deus. É assim que acontecia no Antigo Testamento. Então, uma pessoa que não é circuncidada, que é incircuncisa, ela não é povo de Deus, ela não faz parte da comunidade do povo de Deus. Tudo bem? Está entendido? E o que é a circuncisão? É justamente o corte que é feito em círculo, é cortado num ritual pelo sacerdote, a pele que cobre, então, o órgão sexual masculino. Então, um pedacinho dela lá do final, um tipo de fimose, né, uma operação aí de fimose atual, era cortada. Esse corte nessa pele causava um sinal no corpo do homem, do menino, que a partir daquele momento ele era considerado parte da comunidade de Deus, e aqueles que nasciam desse menino mais à frente, da semente desse menino, seria também parte desse povo, e se fosse homem teria que novamente ser circuncidado. Então todos os que eram circuncidados, então quem são os incircuncisos? Os incircuncisos, na cabeça do judeu, são aqueles que não fazem parte da aliança. Eles não têm o sinal, eles não têm o pacto com Deus, portanto, eles não têm as bênçãos de Deus e eles não têm as promessas que só são do povo judaico. Entenderam? Então, resumindo, os circuncisos são os judeus ou os convertidos ao judaísmo que se circuncidaram, que se submeteram à circuncisão para então levar o sinal em si mesmo, esses homens, e fazerem parte da comunidade de Deus também. Então, fazerem parte do pacto, da aliança. Entenderam o que é circunciso e incircunciso? Ok. Então, hoje nós vamos para o texto aqui, em Atos capítulo 11, de 1 a 18. A ideia central, Deus instruiu Pedro a pregar aos gentios e batizá-los. Então lembra que os gentios são quem? Os incircuncisos. A pergunta é, eles precisam se tornar judeus, se circuncidar, para então ouvirem o evangelho, se converterem e receber o Espírito Santo? Ou não? Eles vão receber o evangelho, vão aceitar a Cristo sem precisar se circuncidar, e Deus vai então considerá-los parte do povo de Deus sem a circuncisão? Gente, é isso que está em questão na cabeça dos judeus. A igreja precisa se sujeitar à vontade de Deus e não erguer barreiras artificiais que excluem aqueles que são diferentes. Nada mais poderia impedir, criar empecilhos para que as pessoas, os outros povos, recebessem o evangelho. Nem mesmo a circuncisão física mais, tá certo? Os acontecimentos referentes à conversão de Cornélio e dos membros de sua casa são relatados novamente quando alguns fazem objeção à comunhão de Pedro à mesa com os gentios incircuncisos. A igreja lá de Jerusalém, quando Pedro volta de Cesareia para Jerusalém e encontra a igreja apostólica, né, os apóstolos, eles vão questionar Pedro. Pedro, que negócio é esse que você comeu da mesa? Você entrou na casa de um gentio incircunciso e comeu e comungou da mesa dele. Você está blasfemando, você está se tornando impuro, você está desconsiderando isso, Pedro? E Pedro tem que se explicar ali para os apóstolos e para a igreja de Jerusalém. É o que nós vamos ver hoje. Em Atos, nem todos os cristãos judeus desaprovam a interação de Pedro com os gentios, mas para alguns ela gera controvérsia, que precisa ser resolvida a fim de que a igreja permaneça o quê? Unida. E o testemunho aos gentios, então, progrida. Versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos
e dos irmãos que estavam na Judéia, especificamente em Jerusalém, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, na cabeça deles, peraí, como é isso? Os gentios receberam a palavra de Deus. Quem foi pregar? Pedro. Mas Pedro entrou na casa de um gentio e comeu com eles e sentou à mesa com um gentio incircunciso. Como, Pedro? Ele tem que se explicar, está errado. Pedro está desconsiderando as tradições, quebrando a lei mosaica. Ele está desconsiderando os ritos e a pureza cerimonial. Pedro, vem aqui, vem contar para a gente o que está acontecendo. Tá? Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão, então aqueles que eram circuncisos e entendiam que para fazer parte do povo de Deus precisava se circuncidar, começaram a questioná-lo, dizendo: Pedro, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Gente, olha o absurdo. Como assim? Que absurdo é esse, Pedro? Como você, um apóstolo de Cristo que conviveu com Jesus, um bom judeu, que conhece a nossa lei, a tradição da lei, a lei oral, conhece tudo, conhece o pacto de Deus com Abraão, você é circunciso, Pedro, como você entra na casa de um homem incircunciso e come com eles? Né? Olha a indignação ali, né? Ao que parece, Pedro não tem autoridade inquestionável. Pedro, apesar de ser apóstolo, ele não é uma autoridade que não pode ser questionada, como alguns pastores de hoje acham. Né? O pastor acha que não pode ser questionada a sua autoridade. Não é confrontado, é questionado. Eles querem entender a argumentação de Pedro, por que ele fez isso? Porque ele está mexendo com a tradição ali, né? De milênios, né? Milênio ali, mais de 1000 anos atrás, mexendo com isso. Então, Pedro, o que está acontecendo? Explica para a gente, nos convença, né, de alguma forma, que isso é algo de Deus que você está fazendo, Pedro. Né? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui a fala. Ao que parece, Pedro não tem autoridade inquestionável na igreja em Jerusalém e os cristãos circuncisos, escandalizados, exigem que ele defenda suas ações em Cesareia. A lição de que Deus aceitou todas as pessoas e busca incluí-las em Israel foi difícil de engolir, gente, para muitos judeus. O mesmo termo grego traduzido por criticar aparece em 10:20, traduzido por hesitar. O anjo ordena que Pedro não hesite em acompanhar os mensageiros de Cornélio. A crítica é motivada pela mesma, deixa eu consertar, por favor, pela mesma crença equivocada que Pedro tinha a respeito de associar-se a gentios. O próprio Pedro teve essa dificuldade, Deus deu aquela visão dos animais puros e impuros, né? Falando, Pedro, não considere mais impuro o que eu purifiquei. Eu estou purificando os gentios no sentido deles serem dignos ali de alguma forma, né? Ou estarem colocados na mesma patamar de ouvirem o evangelho como os judeus e poderem crer no evangelho. E a partir de crerem no evangelho, se batizarem e serem parte agora do povo de Deus sem a circuncisão física. Alguns dos seguidores de Cristo ainda são orientados pelas crenças e práticas de um judaísmo rígido e legalista e continuam a considerar os gentios, até mesmo os tementes a Deus, impuros. Eles insistem em preservar uma separação rigorosa entre as raças. Para eles, essa nova realidade de que Deus não trata as pessoas com parcialidade e salva gentios, sem que antes precisem se tornar inteiramente judeus, é contrária à natureza e às leis de Deus para esses judeus. Então, na cabeça de muitos judeus, esses gentios precisavam circuncidar, se tornarem judeus, guardar o sábado, guardar as leis alimentares, guardar as festas, para então poder receber o evangelho e receberem a graça do Espírito Santo e a dádiva de Deus, e se tornarem parte do povo de Deus. Né? Mas essa não é a realidade que Deus está mostrando. Eles supõem que a falta de discriminação
resultará em transigência com a idolatria, perda de herança e identidade judaicas e uma igreja cheia de refúgio da humanidade. Essas inquietações desencorajavam a pregação do evangelho aos gentios. Conflitos sobre essa questão específica continuarão a perturbar a igreja, gente. Eles vão resolver definitivamente isso só lá em Atos capítulo 15, quando eles fazem o que nós chamamos o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, onde reúne as autoridades para uma consulta teológica e para ouvir os conselhos do Espírito Santo e conseguirem definirem de forma definitiva algo relacionado aos judeus e gentios. Gentios precisam ou não precisam guardar o sábado? Eles precisam ou não precisam se circuncidar? Eles precisam ou não precisam guardar a lei como os judeus? E essa é uma questão importante, né? A cáustica epístola, a carta de Paulo aos Gálatas, dá testemunho de como a discussão se tornou acalorada. Se você ler a carta, você vai ver que é muito isso que Paulo está tratando contra os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que queriam obrigar os gentios a se converterem não só a Cristo, mas ao judaísmo, a se converter e se circuncidar, portanto, e seguir rituais e leis cerimoniais e de pureza e impurezas cerimoniais como os judeus. E Deus não está exigindo isso dos gentios, não exige isso de nós. Nós não precisamos nos circuncidar na carne. Nós não precisamos guardar algumas questões que os judeus têm que guardar, porque somos gentios convertidos e salvos pela graça. Então vamos sim buscar o quê? A lei do Espírito Santo, moral, mas pelo próprio Espírito de Deus, nos levando a uma condição moral que agrade ao coração de Deus, que obviamente está harmonizado com muita coisa relacionada da lei do Antigo Testamento. Vamos lá então. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição. Como que Pedro vai convencê-los daquilo que ele fez? Ele não vai, ele vai simplesmente contar a história. Aqui a gente vai ler a história de novo. Pedro vai contar o que aconteceu, o que ele viveu, o que ele viu Deus fazer, Ele diz assim: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até mim, até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, do lençol, ele fala aqui: eu vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Aqueles animais que Deus estava descendo ali para Pedro matar e comer, nessa visão, eram animais considerados cerimonialmente impuros para se comer. Tá certo? E Pedro responde para o Senhor: Senhor, eu nunca comi nada impuro e imundo. Eu não vou comer. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu, Pedro está contando para eles. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. Vamos lá. Antes de continuar, Pedro não defende aqui suas ações como exposição teológica. Ele poderia fazer. Mas Pedro ele não faz isso. Ele quer que o próprio Espírito Santo e a própria experiência, aquilo que Deus fez, convença a igreja, os outros apóstolos e os que eram da circuncisão, que eles sejam convencidos por Deus o que está acontecendo. Então ele não faz aqui uma argumentação e uma discussão teológica. Ele faz uma exposição do relato da história, Então ele relata as visões, ele relata a ordem de Deus e ele relata os resultados surpreendentes da sua obediência a Deus. Então vamos continuar. E ele diz assim no versículo 11: e eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo.
Os homens enviados por Cornélio, né? Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar, sem qualquer impedimento. Então o Espírito Santo falou comigo: Pedro, vai, nada te impeça, segue, vá lá com eles. Quer dizer, vai, segue, vai entrar na casa de Cornélio, você vai lá, vai ter que posar lá, você vai ter que entrar na casa de um gentil incircunciso, considerado impuro diante da tua tradição, mas não considere mais impuro aquilo que eu purifiquei. Lembra disso? Foram comigo também estes 6 irmãos. Então, 6 irmãos, que lá no texto que a gente leu são os fiéis da circuncisão. Pedro não foi sozinho, Pedro foi com testemunhas, né? Ele foi nessa viagem com 6 irmãos, judeus convertidos a Cristo. E entramos na casa daquele homem. Então, olha, eu entrei e eles também entraram comigo, né? Então, eu, mais os 6, nós entramos na casa, sim, daquilo que vocês estão perguntando, né? Daqui, ó, de um homem incircunciso. Eu, mais esses 6 irmãos, entramos na casa de Cornélio. E ele continua. E ele, Cornélio, nos contou como tinha visto na casa dele um anjo, em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Então Pedro conta para os irmãos ali: gente, o Espírito Santo me mandou lá junto com esses 6 irmãos. Um anjo do nosso Deus já tinha falado com Cornélio e mandado esses homens buscar, deu o meu nome para ele, falou onde eu estava, falou comigo para eu entrar na casa dele e começa a mostrar que Deus articulou tudo o encontro. Que ele não tinha como desobedecer a Deus. Ele começa a mostrar, né, a estratégia de Deus para juntar o Cornélio gentil com a sua família e os seus amigos com o apóstolo Pedro e mais 6 irmãos judeus da circuncisão, fazê-los juntos ali e eles falarem do evangelho, ver a conversão dos gentios e o Espírito Santo vir sobre eles. E cadeias e estruturas, né, de tradição da antiga aliança se romperem. Para quê? Para que o evangelho não tivesse mais impedimentos para ser proclamado em todas as nações. E ele diz: o qual lhe dirá palavras, mediante as quais você, Cornélio, e toda a sua casa serão salvos. É possível que a casa incluísse ali escravos, gente, né? O mesmo termo ocorre em 10:2 e é traduzido por família. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Essa declaração dá a entender que os membros da família que foram batizados tinham idade para fazê-lo de modo consciente. Anunciar a palavra de Deus para ele pressupõe que eram capazes de entender o discurso e responder com louvor, né, com fé ao Evangelho. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles. Olha só o que Pedro fala. Gente, eu comecei a pregar, eu nem tinha terminado ainda, o Espírito Santo veio sobre eles. Como? Do mesmo jeitinho que o Espírito Santo veio sobre nós no Pentecostes, lá no princípio. Então, Pedro fala, eu me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, ele lembrou, né, do ensinamento de Jesus, quando Jesus estava vivo, ressuscitado ali, acho que se eu não me engano foi em Atos 1, que Jesus ressuscitado fala para eles, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles, aí Pedro fala, gente, igreja, apóstolos, se Deus deu a esses homens ali na casa de Cornélio o mesmo dom, que dom que ele está falando? O Espírito Santo, tá certo? O mesmo presente que é o Espírito de Deus. Se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu, gente, para impedir, né, para resistir a Deus? Quem sou eu? Para falar que eu não posso comer na mesa com eles, para negar o batismo nas águas para eles. Quem sou eu? Pedro se vê numa condição
que ele não pode resistir a Deus. É Deus que fez tudo aquilo, o Espírito de Deus veio sobre os gentios e ele não podia mais, gente, exigir daqueles homens serem circuncidados para se tornarem povo de Deus, para serem batizados. Porque o próprio Deus mostra para Pedro e para os 6 ali que o Espírito Santo é dado a eles porque eles creram no Evangelho. E na nova aliança, para fazer parte do povo de Deus, não tem necessidade mais de se circuncidar na carne. O selo da aliança agora é o Espírito Santo que sela e faz então uma circuncisão, o que Paulo vai explicar nas suas cartas, uma circuncisão do coração. É uma circuncisão interior, é um selo da aliança interior no nosso espírito, no nosso coração, né, que é selado então e a partir dali nos tornamos Israel, nos tornamos judeus, espiritualmente falando, nos tornamos povo de Deus. Quando os demais ouviram isso, né, quando eles ouviram tudo que Pedro contou, eles se acalmaram. Foram convencidos, né? Estavam abertos também a ouvir o Espírito Santo. Eles foram convencidos, se acalmaram, né, e glorificaram a Deus, dizendo. Então, olha só como eles glorificaram. Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Depois de entender o que Deus tinha feito, eles ficam felizes e se alegram. Por quê? Porque Deus dá aos gentios arrependimento para que eles tenham vida em Cristo e a vida do mesmo jeito que o judeu tem a partir da nova aliança. Gente, olha que fantástico, né? Então, o evangelho é para todos os povos, línguas, etnias, né? Para todo quanto é nação, raça. Não tem nação e raça mais especial do que outra para receber o evangelho. Nem pessoas, nem cor de pele, como eu falei, nem alto, nem baixo, mais magro, mais gordo, fala de um jeito, fala de outro, né? Todos devem ouvir o evangelho e pregar o evangelho a toda criatura. Tá certo? Então eles estão chegando aos poucos à conclusão que para se fazer parte da comunidade do Messias, não precisa se tornar judeu primeiro. Eles só precisam crer em Cristo. Precisam crer na obra de Cristo, na ressurreição, né, na morte e na ressurreição do Cristo que salva e perdoa o pecado deles. É isso. E a partir disso eles são selados pelo Espírito Santo, como substituição da circuncisão. O selo no coração, são batizados e agora reconhecidamente fazem parte da comunidade de Deus, da nação que Deus está fazendo para ele, do povo que Deus está fazendo para ele. Tá certo? Pedro defende suas ações ao dizer em essência, não me culpem, né? Mais ou menos isso, culpem a Deus. Se vocês querem culpar alguém, não sou eu. Deus que deu o Espírito Santo para os gentios, né? E ele fala, quem era eu para resistir a Deus? Em seguida, ele lembra aquilo que Jesus ressurreto havia prometido que aconteceria. Eles seriam batizados com o Espírito Santo e cheios do Espírito dariam testemunho, além da Judéia, Samaria e confins da terra. Jesus já tinha falado isso para eles, mas como era difícil para os judeus assimilar isso, né? Que os gentios não eram mais considerados por Deus impuros, no sentido de que eles não poderiam mais afastar esses povos de uma comunhão para a pregação do Evangelho. O que ocorreu na casa de Cornélio deixa claro que os discípulos devem ser testemunhas até os confins da terra, tanto para judeus como para gentios. O derramamento do Espírito sobre Cornélio e os membros de sua casa confirmou essa expansão da missão além Jerusalém, a expansão além dos judeus, a todas as nações. Foi aqui o que pode ser chamado, e alguns teólogos chamam, de um Pentecoste gentílico. O primeiro Pentecostes foi só sobre os discípulos de Jesus judeus, né?
E aqui acontece um Pentecoste gentílico. O Espírito vem do mesmo jeito que veio lá no cenáculo, em Atos 2, sobre gentios. Tá? Então, um marco para a missão. Há um marco da expansão do evangelho no meio dos povos que não são judeus. Como se resolveu o conflito, então? O conflito não é resolvido ali por meio de exercício de autoridade por Pedro. Ele não impõe a autoridade dele. Não, vocês vão respeitar por goela abaixo. Não foi assim que Pedro fez. Nem por sabedoria de Pedro, uma grande eloquência. Ele simplesmente relata o que Deus fez. Convém observar que Pedro transfere o foco da questão de ter comunhão à mesa com os gentios para a salvação dos gentios. Se Deus os salva, da mesma forma que salva judeus, por meio da fé em Cristo, esse fato deve acabar com as discussões sobre a comunhão na mesa. Se Deus salvou gentio, incircunciso, deu o Espírito Santo para eles, gente, nós vamos ter que acostumar a comer na mesa com gentios convertidos. Eles não podem mais ser considerados impuros. Deus recebeu esses homens. Entende? Gente, isso não é tão fácil. Para a gente é fácil entender, mas para eles não é. Tanto é que, mesmo depois disso, Pedro tem uma recaída. E ele tem um problema em comer com cristãos gentios lá mais para frente, e ele é repreendido pelo apóstolo Paulo. Paulo repreende Pedro por isso, mesmo depois de tudo isso que Deus tinha falado com Pedro. Para você ver a dificuldade dessa tradição e da imagem que ele prezava, de um bom judeu. Então não era fácil como falar hoje, Era muito difícil isso aí. A igreja de Jerusalém conclui que deve se sujeitar à iniciativa do Espírito Santo, é óbvio. Então eles entenderam, mas na prática ainda tiveram dificuldades. Ainda vai ter irmãos que vão tentar impor a circuncisão aos gentios, anos depois. Paulo vai ter que lidar isso em suas cartas, inclusive a principal carta relacionada a isso é Gálatas. Ele vai confrontar os judaizantes, que são aqueles judeus cristãos que querem impor a circuncisão aos gentios e manter essa divisão que Deus mostra claramente que não pode ser mantida. Então, na mesa da comunhão, vai sentar judeu convertido a Cristo e gentio convertido a Cristo, e eles são irmãos e nenhum povo é maior do que outro. É isso que está sendo concluído aqui, tá? E que é muito difícil para os judeus. Considerações últimas aqui. Lucas transmite sua teologia por meio da narrativa e não procura sistematizar os aspectos da conversão e da salvação. Não é o papel de Lucas trazer algo sistematizado. A salvação é isso, depois isso, acontece isso. Os teólogos hoje que tentam fazer isso, que é a teologia sistemática, e sistematizar as doutrinas da fé, explicar o que é salvação, o que é arrependimento, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina dos finais dos tempos. Isso é sistematizar o ensino. Lucas não faz isso, Lucas só está narrando os acontecimentos. Mas pode-se perceber elementos sistemáticos ali, das que nós chamaríamos hoje, referentes à salvação, que é a fé, perdão, a dádiva do Espírito Santo, arrependimento. Tudo isso são elementos para que a pessoa seja salva. Ela precisa se arrepender, ela precisa crer, ela vai ser perdoada e receber o Espírito e ser considerada salva, parte da comunidade de Deus, então do povo de Deus. A comunidade declara que Deus concedeu a esses gentios arrependimento que conduz à vida. Como essa declaração confirma a salvação, não é algo de que a pessoa se torne merecedora por meio de suas boas obras, ou mesmo de seu arrependimento, pelos quais pode assumir o crédito. É uma dádiva de Deus. Então a salvação sempre é uma dádiva de Deus que não leva em consideração o valor de quem a recebe. Significa que não há limite possível para se tornar membro desse povo. Nenhuma fronteira étnica que poderia excluir algumas nações. Então ninguém merece a salvação, gente. Então a salvação é graça de Deus, é favor de Deus. Todo aquele que crê em Cristo vai ser salvo
não é por mérito, mas é por fé, é pelo favor que é estendido. A mensagem que Deus enviou ao povo de Israel, anunciando as boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos, é a mesma mensagem que Deus instrui Pedro a levar aos gentios, por meio da qual eles serão salvos. Então o que nós vemos que a mesma mensagem que era para ser pregada a Israel é a mesma mensagem que vai ser pregada aos gentios. Deus estende a promessa para os gentios. Esse incidente cumpre, então, gente, as profecias nas Escrituras de que Israel deveria ser luz para as nações. Por favor, eu sei que já está avançado o horário, mas preste atenção aqui para eu finalizar com alguns textos rápidos. Deus tinha levantado o povo de Israel no Antigo Testamento para ser luz para as nações, e tem vários textos que mostram isso. Mas o jeito disso acontecer, Israel não entendeu. E o cumprimento de Israel ser luz para as nações foi através do judeu Jesus, descendente de Abraão, de Davi, que a partir do que ele é, o Messias, o Filho de Deus, a sua morte e ressurreição, as bênçãos de Deus para Israel agora são estendidas às outras as nações. É assim que essas promessas se cumprem em Cristo somente. E eles não entendiam. Eu poderia ler aqui rapidamente algumas promessas, por exemplo, aqui ó, Gênesis 12, né, quando Deus fala para Abraão: abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, desde Abraão, aqui é chamado, né, o proto-evangelho, um protótipo do evangelho, a boa notícia, a bênção de Deus da aliança, seria, através de Abraão, levada a todas as famílias da terra. Como isso se cumpre? Em Jesus, que é o descendente de Abraão. Jesus é o filho da promessa. E ele é então o filho de Abraão, que a bênção de Deus, através daqueles que creem nele, é estendida a qualquer povo. É assim que isso se cumpre, né? Isaías 12 também, 4, naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Anunciem que é excelso o seu nome. Então, os feitos do Senhor seria conhecido entre os povos, todos os povos. E o maior feito de Deus é o seu Filho, e a cruz, e a ressurreição. Então, esse fato cumpre de forma plena essa profecia de Isaías também. Isaías 42:6. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão, guardarei, farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então você, Israel, você vai mediar, né, a aliança com o povo, e vocês vão ser luz para os gentios. Como que isso se cumpre de forma plena? Em Cristo, o verdadeiro e maior mediador da aliança de Deus com o povo de Israel, tornando então essa comunidade de Jerusalém convertida luz para todos os povos quando eles pregam o evangelho e estendem a luz de Cristo às nações. Tá? Olha que coisa fantástica. Ezequiel também, 47:22, vocês devem reparti-la, a terra como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Então até a terra Deus já tinha deixado no coração de Israel, que até a herança que Deus tinha dado, que era parte de uma promessa com o povo, deveria ser incluído estrangeiros nessa terra. Então, o que isso fala na nova aliança? Que as bênçãos de Deus para os estrangeiros, convertidos a Cristo, vai se estender a eles também. E em Lucas, para encerrar, nós vemos um homem chamado Simeão, quando vê o bebê Jesus, né, ele fala isso aqui, ele pega Jesus nos braços, louva a Deus e ele ora: agora, Senhor, depois que eu vi esse bebê, ele fala assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Quer dizer, agora eu posso morrer, segundo tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação era Cristo ali, Jesus era o Cristo.
a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios. Então aquele bebezinho que Simeão estava vendo, ele já entende que ele era o Cristo Salvador e luz para a revelação a todos os povos, aos gentios e glória do povo de Israel. Tá? Então isso que está acontecendo aqui, gente, com Cornélio, Pedro, a discussão é justamente a conclusão das promessas e é justamente o que Deus está fazendo, cumprindo tudo isso que nós estamos lendo, através de Cristo, fazendo o que o Israel, os judeus convertidos a Cristo da nova aliança, cumpram o propósito deles de abençoarem as outras nações. E a bênção maior é o Evangelho e o Espírito Santo que está sendo dado aos incircuncisos, a nós, brasileiros e todos os povos da terra que estão recebendo então o Evangelho e hoje têm a honra de se tornarem filhos de Deus e participantes das promessas que Deus fez a Abraão, principalmente participantes da bênção do filho de Abraão, que é o próprio Jesus, o Cristo, que morreu e ressuscitou e que nos salvou. Tá? Esse é o Evangelho que nós vamos ver sendo pregado a todo momento aí no livro de Atos. Tá bom? Meu irmão, Deus os abençoe. Em nome de Jesus, até quinta que vem.